4 anos. 4 anos desde que o Brasil parou para lamentar a partida do nosso gigante Tarcísio Meira. Um ícone, uma lenda, um marido para a eternidade ao lado de Glória Menezes. Mas o que ninguém sabe é que por trás do luto e do silêncio, Glória guardava um segredo. Um segredo pesado que agora, pela primeira vez, ela está pronta para revelar. Prepare-se para ouvir a verdade chocante sobre o homem que você pensava conhecer. Glória. Menezes não vai apenas relembrar. Ela vai expor as facetas ocultas, as lutas internas e as complexidades de um casamento que, para o público, era perfeito, mas nos bastidores vivia suas próprias tempestades. Este não é um conto de fadas. É a história real, visceral, do Tarcísio que só Glória conhecia. Fique até o fim e prepare-se para ser surpreendido de uma forma que você jamais imaginou. Tarcísio Pereira de Magalhães. Sobrinho, o nome completo que se tornaria sinônimo de grandiosidade na arte brasileira, nasceu em Bariri, interior de São Paulo. De uma linhagem que remetia à aristocracia rural paulista, filho de Octávio Pereira de Magalhães e Emília Policarpo de Magalhães, Tarcísio cresceu imerso em um ambiente que prezava pela educação e pelos valores tradicionais. A casa dos Magalhães não era apenas um lar, era um microcosmo de expectativas e legados, onde o futuro de um jovem promissor já parecia traçado em linhas de prestígio e responsabilidade. Glória Menezes, com a voz embargada pela memória, revela que a aura de nobreza que Tarcísio carregava não era apenas um manto de conforto, mas também uma pesada armadura forjada pelas expectativas familiares. Ele sempre carregou o peso do nome. Glória confidencia quem silencia com um suspiro. Havia uma pressão silenciosa para que ele fosse impecável, para que mantivesse a honra da família acima de tudo. Essa armadura de perfeição mal deixava transparecer a alma de menino, com seus próprios sonhos e anseios, que ele era por dentro. Ele tinha que ser o herdeiro, o cavalheiro, o exemplo, e isso moldou muito quem ele se tornou. Essa rigidez da criação, embora lhe conferisse uma postura imponente, também forjava uma barreira entre o Tarcísio público e o Tarcísio íntimo, uma dualidade que Glória viria a conhecer tão profundamente. Desde a tenra idade, o jovem Tarcísio se destacava não apenas pela inteligência e curiosidade insaciável, mas por uma centelha de criatividade que queimava intensamente dentro dele. Sua capacidade de observação era aguçada, e ele absorvia o mundo ao seu redor com uma intensidade rara, analisando gestos, vozes e expressões faciais, sem saber que estava, inconscientemente, aprimorando as ferramentas de sua futura arte. No entanto, Glória revela que essa vivacidade vinha acompanhada de uma teimosia e uma ambição quase febril. Ele era encantador, sim, com aquele sorriso que desarmava a todos, mas havia um fogo dentro dele que pouca gente via, Glória relembra. Uma ambição que às vezes o tornava implacável, mesmo quando menino. Ele queria vencer, queria se destacar, e não importava o obstáculo. Era uma paixão por ser o melhor, que o levava a ser inflexível em suas convicções. Os primeiros passos de Tarcísio no mundo das artes foram dados no teatro amador, um refúgio onde pôde finalmente soltar as amarras das expectativas sociais e experimentar a liberdade de ser outro. Rapidamente, seu talento inegável o impulsionou para os palcos profissionais e a transição para a televisão, na TV Tupi, foi quase orgânica. No entanto, sua entrada e ascensão não foram desprovidas de estratégias e, por vezes, de uma dose de audácia que beirava a controvérsia, conforme Glória agora ousa revelar. As pessoas pensam que o Tarcísio chegou onde chegou apenas pelo talento puro. Glória confidencia,
balançando a cabeça. E sim, ele tinha um talento imenso, mas ele não esperava que as oportunidades caíssem no colo. Ele ia e pegava o que queria, nem sempre pelos caminhos mais fáceis ou óbvios. Essa revelação de Glória sobre o jovem Tarcísio joga uma nova luz sobre o ícone, mostrando que sua jornada foi pavimentada não apenas por um talento inquestionável, mas por uma personalidade multifacetada, ambiciosa e por vezes calculista, que o diferenciava desde o princípio. Ele não era apenas um rosto bonito, era uma força da natureza, com uma mente afiada e uma vontade de ferro que o levaria muito além dos limites da fama. O encontro entre Tarcísio Meira e Glória Menezes não foi apenas um capítulo na história da teledramaturgia brasileira. Foi o epicentro de uma lenda que transcendeu a tela. Aconteceu nos palcos durante a peça Uma Certa Cabana, em 1961. Era um período de efervescência artística e paixões avassaladoras. A atração foi imediata, uma química inegável, como muitos descreveriam. Para o público, foi um amor à primeira vista, um conto de fadas teatral que se materializava. No entanto, Glória, com a sinceridade que só o tempo e a intimidade podem forjar, revela que aquele encontro, embora mágico, trazia consigo uma complexidade que pouquíssimos percebiam. Quando olhei para Tarcísio pela primeira vez, havia um magnetismo que me puxava para ele, algo que eu nunca tinha sentido. Glória confessa, a voz suave, mas carregada de memórias. O casamento de Tarcísio e Glória, celebrado em 1962, rapidamente se tornou um símbolo de união duradoura e sucesso profissional. Mais de 5 décadas juntos, construindo uma família e uma carreira lado a lado, cimentaram a imagem do casal de ouro da televisão brasileira. Mas essa imagem de perfeição, tão admirada pelo público, escondia uma realidade multifacetada, repleta de tempestades e sacrifícios invisíveis. As pessoas viam o casal perfeito, uma vida sem falhas, sem problemas. Glória suspira, os olhos marejados. Mas por trás das câmeras, em nossa casa, havia tempestades. Havia discussões, brigas intensas, momentos de silêncio pesado que pareciam durar uma eternidade. Houve dias em que eu achava que não conseguiria mais, que o sonho de um amor eterno havia se desfeito, que estávamos à beira do abismo. Não era uma linha reta, era uma montanha russa de emoções, de alegrias e de dores. Glória revela a complexidade da convivência com o galã do Brasil em particular. Ele era exigente, com ele mesmo, e por vezes demais com os outros, inclusive comigo, ela conta. Tarcísio tinha uma rigidez de hábitos, uma forma de ver o mundo que não admitia desvios. Às vezes, essa rigidez se traduzia em uma teimosia intransponível, em decisões tomadas sem muita consulta. Eu aprendi a ceder, a contornar, a encontrar minhas próprias estratégias para manter a paz e a harmonia em nosso lar. Havia uma parte dele que era muito dominadora, e eu, para o bem da família e do nosso amor, muitas vezes me vi navegando por essas águas turbulentas, buscando o equilíbrio. Era um esforço constante, um aprendizado diário de como amar e viver ao lado de um homem tão grandioso e ao mesmo tempo tão complexo em sua intimidade. A chegada de Tarcísio Filho consolidou a família, mas também trouxe consigo novas camadas de responsabilidade e sacrifício, especialmente para a Glória. Ela, uma estrela em ascensão, muitas vezes teve que ajustar sua própria trajetória para pavimentar o caminho para o brilho ainda maior de Tarcísio. Minha carreira, meus próprios sonhos, muitas vezes ficaram em segundo plano para que a estrela dele pudesse brilhar ainda mais intensamente. Glória admite, com um tom de melancolia serena. Não me arrependo de forma alguma, pois o amor e a família eram a minha prioridade.
Mas houve um preço, sim. Houve momentos em que eu desejei ter mais espaço, mais tempo para meus próprios projetos, mas entendi que a força do nosso casal estava na união, na complementação. Eu fui o alicerce, muitas vezes invisível, que sustentou a construção do Império Tarcísio Meira. Era uma escolha de amor, mas que exigia uma entrega total, uma doação constante da minha parte. E essa é uma verdade que pouca gente de fora realmente compreende. A partir da década de 1960, Tarcísio Meira ascendeu meteoricamente ao Olimpo da televisão brasileira, solidificando seu status como o galã máximo e um ator de uma versatilidade ímpar. Seus personagens não eram meros papéis, eram figuras que se imortalizavam no imaginário popular, capazes de parar o país diante da tela. De Irmãos Coragem, 1970, onde deu vida ao icônico João Coragem, a O Semideus, 1973, com seu complexo Alex, passando por Espelho Mágico, 1977, onde interpretou Diogo, e inúmeras outras obras como Brilhante, 1981, Guerra dos Sexos, 1983, Rock Santeiro, 1985 e Tieta, 1989, Tarcísio não apenas atuava, ele personificava a essência do herói, do amante, do vilão, do homem comum. Sua presença magnética e seu talento bruto transformavam qualquer novela em um evento nacional, e ele se tornou a personificação do sucesso da TV Globo. No entanto, por trás das cortinas da glória, Tarcísio era um homem movido por uma ambição voraz e uma determinação que não admitia falhas. Glória Menezes, sua confidente e testemunha ocular de cada passo dessa jornada, revela que a obtenção de muitos desses papéis lendários não foi um caminho tão simples e honroso como o público imaginava. As pessoas acreditam que os grandes papéis simplesmente caíam no colo de Tarcísio por seu talento inegável. Glória confidencia com um tom que revela a complexidade da memória. Glória recorda um episódio, sem citar nomes específicos para proteger a privacidade dos envolvidos, onde Tarcísio estava determinado a interpretar um personagem cobiçado por outro ator de renome na época. Houve uma disputa acirrada por um papel crucial em uma novela dos anos 80. Glória começa, escolhendo as palavras com cuidado. Tarcísio estava obcecado. Ele ligava para o autor a cada 2 horas, ia aos escritórios da Globo fora do horário comercial, fazia lobby com o diretor-geral. Ele não mediu esforços. E no final, o papel que parecia já ser de outro veio para ele. Eu o vi celebrar essa vitória com uma intensidade que me mostrava o quão longe ele estava disposto a ir. Aquela determinação era assustadora e inspiradora ao mesmo tempo. Ele era impiedoso quando se tratava de sua arte e de sua posição no topo. A fama, para Tarcísio, não era apenas um reconhecimento de seu trabalho. Era um poder que ele sabia usar, mas que também o transformou. A imagem de galã perfeito, o homem dos sonhos de milhões de mulheres, trouxe consigo um turbilhão de tentações e pressões que, segundo Glória, testaram a solidez de seu casamento em inúmeras ocasiões. Não era fácil ser casada com o galã do Brasil. Glória revela com um sorriso amargo. Havia olhares, sussurros, cartas de amor que chegavam em casa e cantadas explícitas de colegas e fãs. Aos olhos do público, éramos o casal inabalável, mas por trás das câmeras, eu tive que lutar muito para manter nosso casamento intacto. As tentações eram constantes, e Tarcísio, com todo o seu charme, era um alvo fácil. Glória não entra em detalhes sobre infidelidades específicas, mas a sua forma de narrar sugere uma vigilância constante e um esforço monumental para preservar a união. Havia momentos de grande insegurança de noites em claro. Ele era cortejado por todas as frentes, e eu, como mulher,
sentia o peso disso. Eu via as indiretas, os olhares mais demorados, as desculpas para se aproximar. Tivemos discussões acaloradas sobre isso, sobre a necessidade de ele se impor mais, de deixar claros os limites. Não era uma luta contra ele, mas contra o mundo ao nosso redor que tentava nos separar. Eu tive que ser forte, muito forte, para não deixar a desconfiança corroer o nosso amor. Aquela era a realidade de viver com um homem desejado por milhões, um lado sombrio da fama que poucos consideram. Além disso, Glória relata como a constante necessidade de manter a imagem pública de perfeito criou uma barreira entre o Tarcísio ator e o Tarcísio homem. A fama o transformou de maneiras sutis, mas profundas, ela explica. Ele era o Tarcísio do Brasil, e às vezes eu sentia que perdia o meu Tarcísio para os holofotes. Havia uma distância que o sucesso criou entre nós. Ele se sentia na obrigação de ser sempre o galã impecável, o homem forte, o herói. E isso o impedia de ser apenas o Tarcísio, com suas fraquezas, seus medos, seus momentos de vulnerabilidade. Eu via que ele se exauria tentando ser essa figura pública, e isso o isolava, às vezes, de mim, de nosso filho, da simplicidade da vida. Ele estava sempre ligado, sempre no personagem, mesmo quando estava em casa. Essa era a prisão dourada da fama, e eu estava lá para testemunhar o quanto ela o consumia. Glória descreve que Tarcísio, com o passar dos anos, começou a demonstrar um cansaço crescente com a superficialidade da indústria. Ele detestava ser visto apenas como um rosto bonito. Glória revela. Tarcísio ansiava por ser reconhecido pela inteligência, pela profundidade de seu caráter, pelo seu estudo e dedicação à arte, e não apenas pelo seu apelo físico. Essa dicotomia o deixava muitas vezes irritado e frustrado, especialmente quando as pessoas o abordavam com clichês ou comentários vazios sobre sua aparência. Aparências. Ele queria ser levado a sério, e essa sede por reconhecimento além da superfície, às vezes, o fazia brusco, distante, quase rude com quem não entendia sua paixão pela hissura da arte. Havia uma raiva silenciosa borbulhando dentro dele, uma raiva que só eu, com o tempo, aprendi a decifrar e apaziguar. Ele desejava ser visto por inteiro, e não apenas pelo fragmento que a mídia mostrava. A arte de Tarcísio Meira era inegável, e seu legado está cravado na história da televisão. Mas Glória Menezes nos mostra que por trás de cada cena perfeita, cada aplauso estrondoso, havia um homem complexo, ambicioso, que navegava um mar de tentações e pressões, muitas vezes perdendo um pouco de si mesmo para a máquina do estrelato. E ela, a mulher ao seu lado, foi a única a testemunhar e sustentar essa jornada, compreendendo o preço invisível da grandeza. A vida de Tarcísio Meira, embora repleta de aclamação, não foi poupada de provações que testaram não apenas sua resiliência como artista, mas sua própria fibra moral e ética. No entanto, nenhum desafio foi tão devastador e revelador quanto a tragédia que abalou o Brasil em 1992, o brutal assassinato de Daniela Pérez, filha da autora Glória Pérez, durante a novela De Corpo e Alma. Para Tarcísio, que conhecia Daniela desde criança e tinha um profundo respeito pela família Pérez, o evento foi um golpe que o atingiu em suas profundezas. Mas o que se seguiu, a atitude da emissora, expôs um lado de Tarcísio que o público nunca viu, uma fúria contida e uma indignação que, segundo Glória, o levaram ao limite. A morte da Daniela foi um choque indescritível para todos nós, mas para Tarcísio foi uma ferida que rasgou a alma dele. Glória Confidência, com a voz embargada pela dor da lembrança. Ele estava trabalhando na novela, era um colega, uma menina que ele viu crescer. Quando a notícia do assassinato veio, ele ficou em choque,
paralisado, mas a coisa que o deixou verdadeiramente furioso, que o levou a um estado de cólera que eu raramente tinha visto, foi a decisão da Globo. Eles decidiram continuar as gravações, como se nada tivesse acontecido, como se a vida de uma jovem atriz não valesse uma pausa, um luto, um respeito mínimo. Glória revela que Tarcísio não aceitou passivamente a ordem da emissora. Ele estava furioso, eu disse. Tarcísio não era de meias palavras quando se tratava de princípios. Ele confrontou os poderosos da Globo, não em público, mas em reuniões portas fechadas, exigindo que parassem as gravações, que dessem tempo para o luto. Ele bateu de frente com diretores, executivos, argumentando que aquilo era uma barbárie, uma falta de humanidade sem precedentes, que estava desrespeitando a dor de uma mãe, de uma família e de toda uma equipe. Ele chegou a ameaçar deixar a novela, mesmo sabendo as consequências financeiras e contratuais. Ele dizia: "Não posso compactuar com isso. Minha consciência não permite." Aquele foi o Tarcísio mais visceral que já vi. Um homem que colocou a ética acima de tudo, mesmo que isso custasse sua própria carreira e posição. Ele não se importava com com o que parecia profissional. Ele se importava com o que amam, o que insiste extrapestino. Foi uma luta solitária, dolorosa, e ele sentiu profundamente a derrota por não conseguir mudar a postura da emissora. Além da tragédia de Daniela Pérez, Tarcísio enfrentou outros golpes nos bastidores, menos midiáticos, mas igualmente corrosivos para sua imagem e paz. Glória relata que a vida no topo trazia consigo uma série de invejas, calúnias e, por vezes, ações legais que tentavam manchar sua reputação. Houve processos que nunca chegaram à imprensa, fofocas plantadas, tentativas de extorsão, Glória conta. Ele era um nome gigante, e muitos queriam se aproveitar disso, seja para ganhar dinheiro, para desestabilizá-lo ou para simplesmente tentar arrancar um pedaço de sua fama. Tarcísio, com toda a sua integridade, precisava lutar contra essas sombras, e eu estava lá, ao lado dele, vendo tudo de perto. Ele gastou fortunas em advogados, em acordos feitos às escondidas para abafar certas histórias, para proteger nossa família da lama. Não era apenas atuar, era uma batalha constante contra um submundo que se alimentava da fama. Mas as revelações mais chocantes de Glória vêm agora, quando ela mergulha nos recantos mais íntimos da personalidade de Tarcísio, expondo o que ninguém imaginava sobre o homem por trás do mito. Ele era um homem extremamente ciumento, Glória confessou, com um nó na garganta. Não do jeito óbvio, de cenas de possessividade em público, mas de uma forma sutil, quase invisível para os outros, mas que me sufocava às vezes. Ele monitorava meus passos, minhas conversas, as pessoas com quem eu interagia nos bastidores. Ele nunca admitiu, mas eu sabia. Eu sentia os olhares, as perguntas indiretas sobre meu dia, os comentários sobre quem eu havia encontrado. Eu tinha que ser muito cuidadosa, mensurar cada palavra, cada gesto, para não despertar sua ira silenciosa, que se manifestava em longos períodos de silêncio frio ou em críticas veladas sobre minha postura. Aquilo era uma parte dele que ninguém via, uma sombra possessiva que só eu conhecia, e que por vezes me fazia questionar minha própria liberdade dentro do nosso casamento. Era um amor intenso, sim, mas com uma dose de controle que me custou muito a lidar. Glória continua, revelando outra faceta inesperada. Tarcísio tinha um medo paralisante de falhar, não só na atuação, mas na vida. Um medo que o atormentava profundamente. Ele sempre buscava a perfeição em tudo o que fazia e se punia duramente por qualquer erro, por menor que fosse. Não era apenas autocrítica, era uma espécie de obsessão. Muitas noites eu o via acordado, andando pela casa.
atormentado por fantasmas que só ele enxergava, preocupado em não decepcionar o público, a família, mas, acima de tudo, a si mesmo. Ele sentia o peso de ser Tarcísio Meira, a figura impecável, e a ideia de não corresponder a essa imagem era a sua maior tortura. Ele era um homem que parecia tão seguro, mas que, na intimidade, era atormentado por uma insegurança silenciosa e profunda. Ainda mais surpreendente, Glória revela a luta interna de Tarcísio com sua própria imagem de galã ideal. Ele sempre teve uma batalha interna com o papel de galã ideal, o homem bonito e perfeito. Glória explica. Tarcísio detestava ser visto apenas como um rosto bonito ou um corpo escultural. Ele ansiava desesperadamente por ser reconhecido pela inteligência, pelo seu estudo, pelo seu intelecto, pela profundidade de seu caráter e por sua dedicação à arte. Essa dicotomia, o contraste entre a forma como era percebido e como queria ser visto, o deixava muitas vezes irritado e frustrado, especialmente quando as pessoas o abordavam com clichês. Ele queria ir além da superfície, e essa sede por reconhecimento de sua essência, às vezes, o fazia brusco, distante, quase inacessível. Havia uma raiva silenciosa borbulhando dentro dele, uma raiva que só eu podia apaziguar, entendendo a profundidade de sua busca por ser mais do que a imagem que vendiam dele. Ele queria ser um pensador, um intelectual, e o mundo só o via como um símbolo sexual. Isso o frustrava imensamente. Finalmente, Glória compartilha um hábito secreto, um ritual que poucos, ou ninguém, além dela conheciam. Ele tinha um ritual muito peculiar antes de cada grande papel, Glória revelou. Ele se isolava completamente por dias, às vezes por uma semana antes de começar a gravar. Não falava com ninguém, não atendia o telefone, apenas ficava horas olhando para o nada, como se estivesse conversando com os personagens dentro da cabeça dele. Era assustador, mas era o jeito dele de mergulhar tão fundo, de se tornar a alma que ele interpretaria. Aquela intensidade, aquele mergulho profundo no psiquismo dos personagens, vinha com um custo emocional enorme para ele e para mim, que assistia a esse processo de longe, sem poder intervir. Ele entrava num mundo próprio e só saía dele quando o personagem estava completamente incorporado. Aquele era o Tarcísio artista em sua forma mais pura, eficiente e ao mesmo tempo mais assustadora. Um homem consumido pela arte, disposto a se perder em si mesmo para dar vida a outro. Aquela era a verdadeira face de seu gênio e de sua solidão. Essas revelações de Glória Menezes desconstroem a imagem monolítica de Tarcísio Meira, mostrando um homem complexo, com suas luzes e suas sombras, suas ambições e seus medos mais profundos. Ele não era apenas o galã perfeito, era um ser humano multifacetado, com uma vida interior rica e e por vezes turbulenta, que apenas sua esposa e confidente mais íntima teve o privilégio e o fardo de realmente conhecer. Em 2020, o Brasil foi surpreendido por uma notícia que marcou o fim de uma era. Tarcísio Meira e Glória Menezes não teriam seus contratos renovados com a TV Globo, a emissora que havia sido sua casa por mais de 5 décadas. A decisão, parte de um processo de reestruturação da empresa, foi apresentada ao público com uma linguagem cordial, sugerindo uma mudança de formato na relação. Para a imprensa e os fãs, Tarcísio e Glória mantiveram uma postura de serenidade e compreensão, afirmando que faz parte da vida. No entanto, Glória Menezes, agora livre para contar a verdade completa, revela que por trás daquela fachada de aceitação havia uma profunda dor, uma sensação de descarte que feriu Tarcísio de uma forma que poucos puderam imaginar.
Ele tentou mostrar uma serenidade inabalável ao público, mas por dentro estava dilacerado. Glória confessa, com a voz embargada pela emoção. Globo não era apenas um trabalho para Tarcísio. Era a vida dele, sua segunda casa, sua família profissional. Aquilo foi uma facada. Eu vi as lágrimas nos olhos dele quando ele pensou que ninguém estava olhando, quando estava sozinho em nosso canto. Ele se sentiu descartado, traído, após décadas de dedicação absoluta, de ter entregado sua alma a cada personagem, a cada novela. Foi um golpe muito mais duro do que ele deixou transparecer. Aquela reestruturação foi, para ele, um adeus frio a uma parte de quem ele era. Ele era Tarcísio Meira, e a Globo era uma extensão de sua identidade. Ver essa ligação ser cortada foi como perder um membro, uma ferida que não cicatrizou completamente até o fim de seus dias. O impacto da saída de Tarcísio e Glória ressoou por toda a indústria e entre o público. Colegas de profissão, amigos e milhões de fãs manifestaram sua tristeza e indignação, reconhecendo o valor inestimável do casal para a história da teledramaturgia brasileira. Tarcísio, embora magoado, continuou a carregar sua dignidade, recusando-se a alimentar polêmicas, fiel à sua natureza discreta e elegante. Mas as marcas daquele adeus permaneceram, uma lembrança constante da efemeridade da fama e da crueldade ocasional da indústria. Glória reflete que Tarcísio, em seus últimos anos, passou a ponderar sobre as escolhas de sua vida, as prioridades e os sacrifícios feitos em nome da arte e da carreira. Ele partiu levando consigo alguns arrependimentos, Glória sussurrou, com um olhar distante. Coisas que ele desejou ter feito diferente, momentos em que talvez deveria ter colocado a família, ou até a si mesmo, acima da exigência profissional. Palavras que talvez não foram ditas, perdões que não foram concedidos. Eram fardos que ele carregava em silêncio até o fim, verdades mais íntimas que só ele e eu partilhávamos nos nossos momentos de maior vulnerabilidade. Ele se questionava se valeu a pena a entrega total, se o preço da glória não foi, por vezes, alto demais para sua alma. O legado de Tarcísio Meira, no entanto, permanece inabalável. Ele não é apenas um ator. É um capítulo fundamental na cultura brasileira, um gigante da atuação, um mestre do palco que inspirou gerações. Suas revelações, compartilhadas com bravura por Glória Menezes, não diminuem sua grandeza, mas a humanizam, mostrando um homem complexo, com suas lutas e suas fragilidades, tornando sua história ainda mais rica e autêntica. Ele nos ensinou que, por trás de todo brilho, há um ser humano multifacetado, com uma vida interior tão dramática quanto qualquer um de seus personagens. E é essa verdade completa que Glória Menezes finalmente nos entrega. Você acaba de desvendar um Tarcísio Meira que poucos ousaram imaginar. Um homem de paixões e sombras, de glórias e tormentos, revelado pela única pessoa que o conhecia de verdade, Glória Menezes. A bravura dela em compartilhar estas verdades nos presenteia com uma visão autêntica de um ícone, mostrando que a vida, mesmo dos grandes, é uma tapeçaria complexa de luz e escuridão. Não diminuímos seu legado. Ao contrário, o humanizamos, tornando-o ainda mais grandioso e compreensível. Essa é a beleza imperfeita da alma humana, mesmo de um gigante como Tarcísio. Qual dessas revelações te impactou mais? Você já imaginava que existiria um lado tão profundo e desafiador em Tarcísio Meira? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe suas opiniões e sentimentos. Sua voz é importante para honrar a memória de Tarcísio e o legado de Glória Menezes. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais histórias exclusivas como esta. Até a próxima, com mais verdades que desafiam o que você pensa que sabe.